Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamada de senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermínia da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 28ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito seu secretário que faça a leitura do expediente. Indicação número 185/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a construção de pista de skate em Piraí e Arrozal. A prática deste esporte vem crescendo entre as crianças e os jovens, daí o pedido da referida obra, que irá proporcionar lugar apropriado e com segurança para a realização de mais essa alternativa de lazer, com o objetivo de incentivar a atividade física e dar mais qualidade de vida aos nossos munícipes. No distrito de Arrozal, a sugestão é utilizar uma das quadras e transformá-la em pista. Entendendo, portanto, justificada a presente solicitação, aguardo de Sua Excelência, senhor prefeito, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 2 de junho de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador. Indicação número 186/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a viabilização de um estudo técnico para a utilização de para-brisas dos veículos oficiais no uso de publicidades de campanhas institucionais de apelo popular. Exemplo, campanha contra a dengue, contra drogas, violência contra a mulher, alcoolismo e etc., neste município. A referida solicitação tem por objetivo esclarecer de forma mais incisiva a comunidade no que diz respeito às campanhas institucionais e aos seus direitos e deveres, levando em conta que o custo da campanha ficará baixo, porque a frota é própria, sem a necessidade de pagamento de para-brisa e o serviço é de grande utilidade pública. Sala das Sessões, 2 de junho de 2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, vereador. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, relatores Luiz Fernando Colucci Júnior e Darley Gomes de Moraes. Exposição da matéria examinada. Para exame e pronunciamento das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento reunidas, veio a mensagem número 15/2014, datada 19 de maio de 2014, encaminhando o projeto de lei número 16/2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que altera o dispositivo na lei número 1104, de 18 de dezembro de 2012, com redação dada pela lei número 1123, de 17 de junho de 2013. Em razão do que dispõe o artigo 53 da resolução número 378, de 20 de 12 de 2002, regime interno, as comissões acima referenciadas em conjunto examinam o projeto apensado com a conclusão ao final. Conforme esclarece o memorando anexo do projeto de lei número 16/2014, encaminhado a este Poder Legislativo, cumpre ressaltar que o cálculo atuarial realizado no corrente ano demonstrou que, para garantir a aposentadoria dos servidores públicos efetivos que se encontram em atividade, bem como o pagamento de pensionistas e aposentados pelo regime próprio de previdência, a contribuição previdenciária compulsória dos poderes legislativo e executivo deverá passar dos atuais 11,63% para 11,85%. Por força de lei, o referido acréscimo deverá ser partilhado entre o federativo e os servidores municipais, mas por decisão da administração e após estudos técnicos devidos, restou comprovado que o poder público tem plena capacidade para suportar o acréscimo dos 0,22% nos seus gastos com pessoal, sem que todos os servidores efetivos tenham que arcar com tal ônus. Ao assumir integralmente a elevação do percentual descrito no parágrafo anterior, o Poder Executivo está garantindo mais um ganho salarial indireto aos servidores municipais efetivos, visto que o procedimento correto seria repartir de forma igualitária os percentuais necessários à manutenção do regime próprio de previdência social.
Com esta medida, o Executivo Municipal está cumprindo mais uma meta do seu programa de governo, que tem como escopo reconhecer e valorizar nossos servidores públicos, garantindo-lhes uma aposentadoria digna, condizente com os serviços prestados à nossa população. Os recursos para atendimentos às despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada, atendendo, assim, o que dispõe a Lei nº 4.320, 17 de março de 1964, sob o prisma da sua conveniência e oportunidade, assegurada a legalidade do projeto através dos dispositivos da Lei Orgânica do município e respeitados os aspectos constitucionais, redacionais e legais, nada se nos afigura para que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores pela aprovação do projeto de lei número 26/2013, de acordo com a sua redação original. Sala das Comissões, 2 de junho de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Sala das Comissões, conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, processo número 534/2014, relatores Luiz Fernando Colucci Júnior e Darley Gomes de Moraes. Para exame e pronunciamento das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento reunidas, veio a mensagem de número 16/2014, que encaminha o projeto de lei número 17/2014, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, com a finalidade de dar nova redação ao inciso 6º do artigo 2º da Lei nº 810, de 13 de dezembro de 2005. O projeto de lei acima mencionado tem como objetivo primordial incluir no inciso 6º do artigo 2º da Lei nº 810, de 13 de dezembro de 2005, permissivo legal para a contratação de profissionais da área de assistência social por tempo determinado, atendendo à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, especificamente para suprir a demanda verificada na área social, ratificando pela inexistência de candidatos aprovados em concurso público. Com a presente medida, se estará preenchendo uma lacuna junto ao Fundo Municipal de Assistência Social, visto que tais profissionais desempenharão suas atribuições junto ao CREAS, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, cumprindo o que preconiza a NOB-RH/SUAS e a Resolução CIB, número 26, de 16 de abril de 2013, conforme demonstra o memorando número 191/2013 da Secretaria de Assistência Social, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, anexo ao projeto de lei, o quadro de profissionais existentes precisa urgentemente ser preenchido, visto que os servidores que desempenham a referida função, um foi remanejado e outro solicitou exoneração, não havendo candidatos aprovados para imediata contratação. Os recursos para atendimento às despesas decorrentes da lei correrão por conta da verba própria do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. Do ponto de vista da oportunidade de sua apresentação e quanto aos seus aspectos redacionais, constitucionais e legais, nada se nos apresenta para que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores pela aprovação do projeto de lei número 17/2014, de acordo com a sua redação original. Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 2 de junho de 2014. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, João Roberto Ladeira da Costa, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre e os senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, povo presente. Bom, acabamos de receber aqui o convite para a gente participar do Dia Mundial do Meio Ambiente, que se comemora agora dia 5 de junho, e que vai ter do dia 5 ao dia 7 um seminário aí que tem bastante discussão sobre a importância do meio ambiente. Contará com diversas atividades em diferentes locais e ainda a Feira dos Artesãos, recreação, praça de alimentação e show ao vivo. Eu estive junto com meu companheiro Russo visitando lá o aterro sanitário. A gente vê, por exemplo, como é difícil
para os municípios hoje está administrando o problema do lixo. Eu vou fazer um projeto de lei para a gente tentar contribuir nesse sentido, porque existem várias legislações que tratam sobre esse negócio da logística reversa. Hoje, como é que acontece? As empresas de bebida, elas, ao invés de fazer uma embalagem retornável, aquilo ali tem o fato dele ter que recolher esse vasilhame, tem que esterilizar, lavar, para depois ele voltar para a linha para ser engarrafado. Isso, eles acham mais barato fazer o descartável. Então, hoje, todas as empresas do ramo de bebida, de alimentos de um modo geral, faz as embalagens descartáveis. E isso não existe, às vezes, a nossa cultura para começar a reciclar esse tipo de embalagem, ainda o número que é feito é muito pequeno. Nós somos campeões na reciclagem do alumínio. A gente consegue reciclar 87%, devido à valorização econômica daquela embalagem, ela consegue preços que consegue um número enorme de pessoas que recolhem as embalagens para revender. Já o plástico é uma coisa hoje avassaladora, teve uma legislação aí do Carlos Mink, quanto deputado, que era para a gente não ter mais aquelas bolsas plásticas nos mercados, mas infelizmente a lei não pegou. Que eu tenho observado, todos os mercados continuam aí distribuindo aquele número de bolsas numa quantidade muito grande. As empresas de bebidas trabalham com a vantagem de ter o descartável, porque ela não precisa, ela vai soltando a quantidade que vocês veem nesses rios, nos nossos aterros sanitários. É uma quantidade gigantesca. E grande parte dos municípios não tem nem condições de pagar um aterro sanitário, porque eu estive trabalhando na Secretaria de Meio Ambiente de Belfor Roxo. Quando eu estava lá, era R$ 55,00 um lixo comum, que chamava o lixo residencial. O lixo extraordinário era R$ 85,00 a tonelada. E alguns tipos de lixo, que era o contaminante, que eles falam que você precisa botar num autoclave e fazer a esterilização desse lixo, ficava em mais de R$ 100,00 a tonelada para você fazer o descarte disso. Então, isso levou a uma forma de ter a indústria do lixo, lá no Rio de Janeiro, principalmente, eu falo para vocês, tem as empresas que coletam lixo e tem os locais que recebem o lixo. Tem um aterro sanitário gigantesco em Nova Iguaçu. Aí eles produzem realmente, hoje lá é o gás, aquela parte do gás metano que eles conseguem recolher e conseguem reaproveitar essa parte do gás. O restante realmente fica lá, que vai gerar um passivo ambiental para depois milhares de anos. É coberto aquilo com uma manta depois, faz a coleta do gás e viram aquelas montanhas gigantescas. Então a gente precisava trabalhar com a reciclagem, é a coisa mais importante. Tem uma lei já aprovada nessa casa que era para entrar em prática, o Charles tem cobrado muito isso, e a gente tem visto que precisamos realmente trabalhar nessa linha. Hoje a gente está vendo aqui os cartazes que a Prefeitura andou distribuindo. Água e luz é a melhor saída. É porque hoje 85% da energia gerada no Brasil é hídrica. Ela vem dos reservatórios, onde você bota uma máquina, com a queda d'água você faz ela girar as máquinas que geram energia, igual aqui em Ribeirão das Lajes. Então a gente precisa da água, que é a matéria-prima para fazer energia. E precisa da água para abastecer as cidades. Está acontecendo em São Paulo, lá no Cantareira agora, eles estão chegando a menos de 8% da capacidade daquele reservatório. São Paulo, por exemplo, vocês não tenham dúvida que vai acontecer um problema gravíssimo. Como é que eles vão resolver, a gente não sabe, porque já saiu uma medida aí da Agência Nacional de Água, saiu outra do IBAMA, saiu o próprio Ministério Público Federal intervindo e pedindo que não pode fazer a transposição que eles estavam pedindo aí do Rio Paraíba. Então, como é que São Paulo vai se virar uma metrópole daquele tamanho, uma das maiores do mundo, com esse problema do reservatório lá da Cantareira, que está praticamente seco? Não houve investimento para se poupar as fontes estratégicas lá, que eram aqueles rios menores, e hoje o reservatório lá está praticamente seco. Então, São Paulo vai passar por um problema seríssimo. Então, acho importante, nossos vereadores que puderem, vamos lá ver as palestras, ver o que vai ser feito aí em termos do nosso município de Piraí. Nosso aterro sanitário lá vai passar por um processo de readequação para prorrogar a vida dele, a vida do aterro sanitário. E tem hoje 3 municípios que colocam o lixo lá, Rio Claro, Pinheiral e Piraí. Pela informação que nós tivemos do secretário, tem uma contrapartida dos municípios que colocam o lixo lá, que é Pinheiral
e Rio Claro. E incentivaram demais, na época, os municípios que pudessem estar fazendo a operação de um aterro sanitário para atender municípios adjacentes. Isso aconteceu em Paracambi recentemente. Lá em Belfor Roxo foi feito um aterro sanitário que era para atender Mesquita, São João de Meriti, Caxias e Belfor Roxo. E aquilo ali realmente a gente vê que depois que a quantidade de lixo produzido é muito grande, a nossa cultura hoje é um descarte elevadíssimo. Hoje a gente vê lixo de todo tipo, madeira, árvore, plástico demais, sofá, é uma coisa realmente incrível o nível que a gente vê de pneus. Eles estão separando. Pneus, hoje tem uma empresa de São Paulo, se chama Reciclanip, eles mandam uma Scania, uma carreta gigante, toda vez que chega um número que completa uma carreta, eles vêm aqui buscar. Eles fazem lá, o que é importante, faz a reciclagem, para botar em asfalto, para botar em algum tipo de outro processamento de material lá. Então, os pneus velhos eles estão aproveitando. Vereador, permite uma parte? Positivo, desculpa interromper sua linha de raciocínio, mas é a título de esclarecimento, uma vez que foi comentado nessa casa, foi solicitado, né, aos senhores vereadores responsáveis pela Comissão, né, de Meio Ambiente, uma visita ao local para se avaliar, né, a atual situação lá do nosso lixão, nosso aterro sanitário. E o senhor e o novo vereador Russo estiveram fazendo essa visita. O que é o quadro que os senhores encontraram lá? O senhor poderia traduzir, resumir para a gente, em algumas palavras, em poucas palavras, até para que o senhor possa dar prosseguimento e continuidade à sua linha de raciocínio? O quadro que o senhor encontrou lá hoje, qual é? Ô Charles, o quadro que a gente encontrou lá é um quadro que, dentro de um aterro sanitário, é o quadro da normalidade. A gente viu lá, o que eles precisam mais lá é de terra para fazer a cobertura do lixo. Toda vez que chega o lixo, o trator espalha e passa várias vezes fazendo uma compactação com o lixo primeiro e depois vai cobrindo com terra. O número de urubus, de moscas, alguns gaviões, assim, bastante, um número elevado dessas aves, é uma coisa realmente elevadíssima, mas pelo que a gente pôde ver, o mau cheiro não é tão elevado e a gente tem visto que realmente está dentro da normalidade de um aterro sanitário. São feitos vários drenos para tirar o chorume que eles falam, e vai para uma lagoa logo na parte baixa ali, e está dentro da normalidade. Nós tivemos lá um dia, tinha dado um sereno antes, então não tinha nenhum problema mais grave. Pelo que a gente pode observar, ele está próximo da vida útil dele. Se não fizer algum processo lá que possa prorrogar um pouco mais, o que ele vai durar é pouco, mas dentro da normalidade. Realmente, pelo que a gente pode observar, tem mais mau cheiro, muita mosca até demais, e o número de urubus gigante. A hora que o caminhão chega para despejar, os bichos atacam realmente. A fome daqueles bichinhos ali é uma coisa assim, fora do comum, e eles realmente atacam demais. Mas pelo que a gente pôde ver, como aterro sanitário está dentro do padrão operacional. O trator que está lá, um trator novinho, comprado no governo passado. Os caminhões que despejam lá, eu vi que chegou um de uma empreiteira, logo depois chegou um da Prefeitura de Pinheiral, mas realmente, pelo que a gente pôde observar, o aterro está operando dentro de uma normalidade bastante interessante, que não é nenhum quadro assim que deixa a gente decepcionado e fora do que a gente pode ver nos outros que eu já pude observar, principalmente lá onde eu trabalhei num grande município, Belfor Roxo, que tinha um despejo de um lixão gigantesco lá, até que o município de Piraí está dentro da normalidade. Pelo que eu vi lá, e meu companheiro José Paulo depois pode também enriquecer mais aqui essa parte. Uma outra situação aconteceu essa semana, a gente viu aí que deu o que falar, foi a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. Um homem veio lá de Paracatu, divisa de Minas lá com Tocantins, e deu um exemplo para esse país. Saiu de uma família pobre, uma mãe doméstica, um pai, um simples pedreiro lá, da raça negra. O homem realmente deu uma demonstração de fibra, de imparcialidade, presidiu a corte maior desse país em termos do judiciário, fez um processo aí que muitos duvidavam da capacidade. Ele realmente contrariou os próprios pares dele lá com as discussões bastante acirradas, e ele acabou avisando que o mês que vem ele se aposenta do Supremo, saindo lá
da presidência do Supremo. Eu acho que isso são exemplos que a gente fica observando. Tem umas declarações que ele deu agora na Revista Veja essa semana, eu já andei lendo alguma coisa, mas ele estava colocando o seguinte: a parte política desse país tem que ser bastante separada, tem que ser bastante exercida na plenitude de que a Constituição mandou, poder legislativo nosso tem que trabalhar realmente. Hoje a gente vê em Brasília, aqui para nós, o nosso poder legislativo em Brasília está engessado. Um minuto, vereador. O que ele faz lá é o tempo todo votar medidas provisórias. A gente vê uma reforma tributária, uma reforma política, umas leis realmente que precisa avançar nesse país aí. A gente não vê o nosso legislativo trabalhar nesse sentido. Então, a gente tem observado que o Joaquim Barbosa foi um exemplo que deixou nesse país, que às vezes muitas pessoas deveriam seguir, que é o caminho do bem, é o cara que trabalha pela coisa certa. Eu, honestamente, foi uma das coisas que eu vi. Um homem saiu da classe mais humilde que a gente pode imaginar, chegou no nível máximo do judiciário e deu um exemplo para esse país que a gente nunca viu na história, nós nunca vimos. Um homem de uma imparcialidade, de uma coragem extrema, sofreu uma série de ameaças de morte agora, e realmente o que a gente viu daquele homem ali é um exemplo maravilhoso para todos nós brasileiros. Eu achei ele de uma imparcialidade, de uma importância muito grande. Num momento difícil da vida da nação, ele teve uma coragem extrema para poder conduzir aquele processo e ir até o julgamento final. Então, sem sombra de dúvida, eu gostaria demais que muitas pessoas seguissem aqueles exemplos que ele deixou aí. Foi uma página maravilhosa escrita na história do Brasil. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas que nos assistem. Queria agradecer aqui ao nobre colega Alzimiro, que nos passou aqui, acaba de nos passar, né, algumas informações importantes quanto à questão do nosso aterro sanitário. Já há algum tempo nós havíamos falado a respeito do assunto, e depois, então, numa sessão plenária aqui, nós comentamos a respeito da possibilidade de se fazer uma visita e avaliar qual a real situação desse aterro hoje. Então, são bem-vindas aqui as informações e os esclarecimentos prestados por Vossa Excelência. Muito obrigado, vereador. O tema que eu vou abordar está diretamente relacionado, ligado ao tema que Vossa Excelência abordou, inclusive. Vou ler aqui uma matéria que trata da questão de uma política nacional quanto aos resíduos sólidos. Após 20 anos de discussão, o Brasil aprovou a criação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, PNRS, um dos mais importantes passos na busca pela sustentabilidade nas grandes cidades e centros urbanos. Os desafios são enormes e propõem um processo participativo entre municípios, iniciativa privada e sociedade, e ganhos imensuráveis ao meio ambiente e às futuras gerações. Esse tempo nos permitiu um amadurecimento e entendimento do que antes era chamado de lixo e de sua complexidade. Paradoxalmente, o maior desafio e também o maior benefício dessa política é o incentivo a repensarmos a maneira como produzimos e lidamos com os bens e serviços, desde sua concepção até seu descarte. Apesar da extensão e riqueza de detalhes, a ideia e o propósito é apresentar aqui de uma forma objetiva o atual estágio e alternativas para a sua realização. O principal objetivo da política é a não geração de resíduos através da redução e reutilização de tudo aquilo que tem valor econômico e que pode ser reciclado ou reaproveitado. É importante ressaltar que, quando esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação, a política determina que todo rejeito deve ter uma disposição final ambientalmente adequada. Podemos dizer que o cerne da PNRS está no compartilhamento das responsabilidades no ciclo da vida dos produtos, e considera que todos os responsáveis pelos resíduos que geram, desde fabricantes, distribuidores e consumidores, e pelo seu papel no que diz respeito aos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Um ponto extremamente positivo é a determinação do fechamento dos lixões,
até o final de 2014, o que implica na remediação de antigos lixões e substituição por aterros controlados, bem como na criação de novos aterros sanitários. Estes locais são preparados para receber e transformar o rejeito orgânico em adubo, com captação e queima de gás metano e tratamento de chorume, sem que haja contaminação do lençol freático. A necessidade de investimentos nessa iniciativa pode ser um grande desafio para os municípios, bem como a correta separação de materiais encaminhados aos aterros sanitários. Atualmente, apenas 30% das cidades brasileiras estabeleceram metas para redução de resíduos sólidos, Ambiental Brasil 2014, o que reflete a necessidade de planejamento e mudança de rotina para encaminhar todo o lixo de forma correta. A obrigatoriedade dos grandes geradores de lixo a estabelecer metas para a diminuição dos resíduos surtiu resultados positivos nos municípios que já implantaram seus planos de resíduos sólidos. Segundo fontes da Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, por exemplo, das 92 cidades fluminenses, 67 já fecharam seus lixões, passando a descartar seus resíduos sólidos em lugares adequados. Talvez o maior avanço na política seja o conceito de logística reversa, definido pela responsabilidade compartilhada. Ela consiste em um conjunto de ações destinadas a facilitar o retorno dos resíduos sólidos aos seus geradores, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação final ambientalmente adequada. Segundo a lei, as cadeias de produtos são obrigadas a estruturar e implementar sistemas de logística reversa de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. Essas cadeias são compostas pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, agrotóxicos e lâmpadas. Diversos pontos positivos podem ser citados como benefício dessa mudança, como a inclusão social através do fortalecimento das cooperativas de catadores, incentivo à indústria de reciclagem através do estabelecimento de diretrizes para a coleta seletiva e educação ambiental, incentivos financeiros e fiscais aos que contribuem para a logística reversa. A PNRS estimula um modelo de produção e consumo diferente do atual, no qual os produtos são criados para uso e descarte. De acordo com Michel Braungarten e William McDonald, aqui botam inciso em relação à data, 2002, os atuais conceitos de sustentabilidade permitem que os recursos sejam utilizados com a máxima eficiência, apenas desacelerando o processo de escassez e esgotamento. Esse modelo, chamado pelos autores de berço ao túmulo, é a maneira de fazermos a mesma coisa de uma forma menos ruim. Nesse sentido, eles criam um conceito que propõe um modelo cíclico e sustentável como o da natureza, chamada de berço a berço. O principal objetivo é estimular um novo método de produção inteligente, onde nada é descartado, priorizando o uso de materiais seguros e energia renovável em todo o processo. Ou seja, o fim da vida de um produto é o início para a criação de um novo, tornando o resíduo em matéria-prima e um produto tão bom ou melhor que o antigo. Algumas empresas já desenvolvem produtos utilizando os conceitos berço a berço, como as cadeiras 100% recicláveis da Giroflex e a coleção de tênis Puma em Cicle. Outros exemplos podem ser visualizados no site da EPEA Brasil, parceiro oficial da rede científica alemã, pioneira em trazer o conceito do Credit to Credit ao país. Esta metodologia relaciona-se com o conceito de logística reversa e demonstra que, apesar dos desafios propostos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta subsídios para seu desenvolvimento. Além disso, a PNRS é o principal instrumento para colocarmos os municípios em outro patamar na gestão de cidades sustentáveis, na proteção da saúde pública e qualidade do meio ambiente e, principalmente, no estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produtos e de consumos de bens e serviços. Bom, senhores, essa matéria trata, é de encontro com o que o nobre vereador Alzimiro aqui abordou, e essa é uma responsabilidade de todos. O reaproveitamento de reutilização de energias, né, é um processo que vem sendo realizado por várias empresas, por vários segmentos, diversos segmentos de mercado. Eu cito até como exemplo a empresa Sinasc, que a sua indústria, ela recicla praticamente quase tudo. Todos os materiais na área de produção de tintas, de tachões, de taxas, quase nada se perde.
Os materiais são retirados do trecho, aqueles que são considerados como perdidos, ou velhos, ou quebrados, eles retornam para serem reaproveitados, né? Há todo um trabalho, uma engenharia para reaproveitar esses materiais. Então, é um processo que a gente precisa se adequar e o Brasil precisa evoluir muito nisso. Aqui em Piraí nós temos uma questão ainda, que também citada aqui há poucos dias, onde nosso código não é cumprido à risca. Nós temos aqui o que determina o nosso código, a coleta seletiva de lixo, e nós não fazemos, não realizamos. Precisamos, então, avançar, e muito nesse sentido, para fazer com que as coisas possam ser aplicadas, né, as ações possam ser aplicadas em benefício da sociedade. Nós fizemos aqui, essa casa aprovou um projeto de lei, encaminhou ao Executivo, o Executivo sancionou, que vem de encontro com esses interesses, que é o tratamento, né, o descarte, o acolhimento e o descarte adequado de materiais como pilhas, baterias, lâmpadas, né, que são extremamente danosos ao meio ambiente. São produtos que, uma vez lançados no meio ambiente, podem trazer e ocasionar aí sérios danos ao mesmo. Então, a gente procura evoluir, na medida do possível, a gente tem caminhado, mas ainda a passos muito lentos. Precisamos caminhar a passos largos. Obrigado, senhores. Passaremos para a ordem do dia. Coloca em discussão e votação único o requerimento 52/2014 do vereador Zimiro de Santos Dias, a CCR Nova Dutra, solicitando construção de pontos de parada de ônibus em diversos bairros do município: Serrinha, Arrozal, Varjão, Jaqueira, Vista Alegre, Caiçara, Serra das Araras e Cacaria. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal com a palavra o vereador Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu fiz 2 indicações. Uma de criação de pista de skate, Arrozal e Piraí. Hoje é um esporte que várias crianças não, adultos também praticam, e temos que acreditar que o esporte pode salvar muita gente nesse país, já que as pessoas mais humildes usam isso como trampolim para poder crescer na vida, para poder conseguir chegar a um patamar de vida decente. Então, por que não fazer mais esse bem para as crianças que querem praticar esse esporte? Outra indicação foi a publicidade nos veículos da prefeitura, já que nossa frota é grande, é própria, temos para-brisas demais, temos carrocerias, e podemos estar utilizando isso aí em qualquer tipo de publicidade, seja educativa, informativa, e com um custo muito baixo. Acho que nós poderíamos aproveitar esse custo baixo para poder fazer essa publicidade. Eu queria falar um pouquinho o Osimiro levantou o tema de Joaquim Barbosa. A gente vê no mundo aí, não digo só no Brasil, no mundo não, um monte de Ronaldinhos, um monte de jogadores famosos aí, que tem inúmeros no mundo inteiro, e as pessoas, as crianças, algumas crianças, seguem os exemplos querendo ser o Ronaldinho e demais outros aí. Então, por que tomara que queiram crescer e criar muitos Joaquinhos Barbosa por aí, Joaquinzinhos Barbosa? Porque é uma perda que nós vamos ter, não sei nem se vai aposentar e de repente vai ter outra atividade que vai nos trazer grande alegria, como essa da condenação que ele fez, uma atitude de muita coragem, num país que a gente vive aí, que sabe que quem manda nesse país manda e manda, não tem, você tem que obedecer, senão você está arriscado até morrer, infelizmente. A família sofre com isso. Então, pessoas para ter atitude igual a deles são muito poucas. Então, mais uma vez, parabéns para ele, e tomara que tenhamos exemplos
e alguns Joaquinzinhos que venham nos ajudar esse país. Eu quero falar um pouquinho do aterro sanitário, da visita que eu e o Osmiro fizemos lá. O aterro sanitário não está ruim, dizer que é uma coisa abandonada, não. Mas o nosso secretário estava junto, ele e o Tadeu. Sei que eles são competentes, estão fazendo bastante coisa para melhorar, mas tive a informação que tivemos uma perda muito grande no aterro por falta de uma máquina, que ficou muito tempo sem uma máquina lá. Depois que foi adquirida essa máquina, esse trator, por sinal muito bom, o trator que está lá hoje, mas ficou um tempo muito grande sem essa máquina e isso causou muitos danos ao aterro. Não sei se foi nessa gestão ou na gestão anterior, mas isso ocorreu. Vi também tanto o operador da máquina quanto o outro auxiliar dele não usando uniforme, máscara, que eu acho que deveria estar usando, deveria ser obrigado a usar, já que é um lugar de muita facilidade de contaminação, até porque tem muita mosca, muito urubu. Eu acho que deveria estar mais protegido. Não sei se eles não usam porque não querem usar ou porque não têm, mas seja lá qual a forma que for, deveria ser obrigado a usar. Fiquei sabendo também que os 2 municípios vizinhos que jogam os seus lixos lá não contribuem nada. Havia um contrato onde eles contribuíam, esse contrato terminou e por acerto aí continuaram jogando lixo lá, mas sem nenhuma responsabilidade. Nós fazemos todo o serviço, nós bancamos tudo e eles desfrutam. Vai se precisar de mais terra, está se criando uma área para se tirar a terra para levar para lá. Quer dizer, isso nós vamos ter que ter mais um caminhão, mais um trator para cortar, uma máquina para carregar e um caminhão, né? Por que não esses 2 municípios não poderiam colaborar com isso? Mandar a máquina lá para fazer esse serviço, já que nós recebemos o lixo deles sem ter nenhum tipo de ressarcimento. Então, eu acho que se é para colaborar, se é para ser amigo entre parceiros, beleza. Eu também acho que tem benefício da vida, nós temos que ser parceiros, sim. Mas vamos ser parceiros dos 2 lados. Eu acho que eles têm que ter responsabilidade deles, sim, colaborar, sim. Vamos esperar quanto tempo para poder fazer um novo contrato? Eu acho que são coisas erradas. No geral, o aterro sanitário, eu também não vi nada demais, igual o Osmiro falou, eu não vi nada demais, estava normal. Você não vai também no aterro sanitário não querer ver uma mosca, um urubu ou um mau cheiro, mas não era nada insuportável. Fiquei sabendo também que o estudo para coleta seletiva, para a criação de uma cooperativa também está bem avançado. Bem avançado não, está em andamento. Não falou bem avançado não, falou que está em andamento. Vamos esperar para que isso aconteça o mais rápido possível, porque, segundo ele, já falou para a gente que esse tipo de aterro sanitário já está ultrapassado, já não é dessa forma mais que faz aterro sanitário, porque a contaminação com churume pode demorar vários anos e nós estamos tá no alto do morro e a lagoa que recebe esse chorume lá, ela não está com o nível muito alto da pista. Se der umas chuvas fortes, corre-se o risco de alagar ali e espalhar. Segundo o nosso secretário, isso pode causar muito danos às vidas se cair num rio ou num riacho qualquer. Então nós temos que tomar providência, está fazendo o serviço lá para poder ver se prorroga um pouco a vida útil desse aterro, mas eu acho que poderíamos ter uma participação dos municípios que estão usando o nosso aterro sanitário. Passou para a gente que é muito difícil o estudo para conseguir as licenças, como nesse país é tudo burocrático demais, todo mundo quer fazer, todo mundo quer que faça rápido, mas ninguém colabora quando é para colaborar. Tem que ir várias vezes para conseguir uma certidão. Não dá para entender. Se todo mundo está puxando para o mesmo lado, por que a dificuldade tão grande, às vezes, em certas coisas? Eu acho que o lixo é uma responsabilidade de cada um de nós. Nós tínhamos que tentar produzir menos lixo. Eu vejo nas ruas de Piraí aí, se o caminhão atrasa, as pessoas jogam lixo em cima da calçada, cachorro vai lá e rasga o saco de lixo.
Tem pessoas que colocam o lixo na rua à noite, sabendo que o carro só vai passar no outro dia de manhã. E isso é uma responsabilidade de cada um de nós. Não temos que jogar essa responsabilidade só para a prefeitura, só para o município, ou para o estado, ou para o governo federal. Eu acho que nós temos que pegar para cada um, deixar o lixo nosso dentro da nossa casa uma noite, acho que não vai atrapalhar nada, desde que esteja devidamente embalado. Então nós temos que procurar a produzir menos lixo e colaborar para que as ruas não fiquem sujas. Porque o montante de lixo, eu não me lembro, talvez o Osimiro saiba responder aí, ele falou em toneladas que a gente produz dia. 75 toneladas por dia lá no... 25 toneladas de lixo por dia que Piraí produz. Se você parar para pensar, 25 toneladas é muito lixo. Então nós temos que procurar melhorar. Tomara que essa logística reversa aconteça. Hoje já acontece com os pneus. Acontece também porque é uma fonte de renda de muitas pessoas. As pessoas beneficiam com esse pneu que coleta aí. Já que é uma matéria que as prefeituras recolhem, eles vão lá só no galpão pegar, levar para fazer um monte de coisa. Já vi reportagem, um monte de coisa que pode se fazer, inclusive no asfalto. As latinhas, muita gente sobrevive com coleta de lata. Hoje, baterias de caminhões, de carros, também eu acho que já está sendo obrigatório a própria fábrica recolher uma por uma. Quer dizer, cada uma que ele produz tem que recolher uma. E deveria ser feito com mais, principalmente com essas garrafas PETs aí. Isso é acho que é um dos piores lixos que nós temos, que é muito grande a quantidade e é jogado em qualquer lugar. Então, se essa logística reversa fosse mais cobrada, fosse exigido que eles fizessem isso, acho que ajudaria muito. E pedir mais uma vez para que todo mundo tome consciência e cada um procure fazer um pouquinho para a gente ver se consegue melhorar. Porque senão vai acontecer igual a água lá em São Paulo, que essa água está 8% lá, igual o Osimiro falou, mas não aconteceu de um dia para o outro, não foi de um mês para o outro que isso aconteceu. Isso vem abaixando e ninguém toma providência. Quando estava no final, a transposição do Rio Paraíba resolve. Não deixaram fazer, como que eles vão fazer? Né? Eles vão ter que arrumar uma maneira. Mas não poderia estar fazendo isso vários anos atrás? Mas não deixam para a última hora fazer as coisas. E a questão do lixo é isso aí, a gente vai deixando para lá, deixando, até chegar uma hora que não vai ter mais jeito. Então, acho que nós temos que começar agora e cada um ter a sua consciência que tem que fazer a sua parte. Obrigado. Com a palavra o vereador Charles. Retomando o assunto, só para que eu possa entender, então, o nobre vereador Russo, nós recebemos lixo também de Rio Claro e Pinheiral, como é sabido por todos. E nós tínhamos um contrato, havia um contrato entre os 3 municípios para que nós recebêssemos o lixo desses outros 2. Esse contrato não existe mais, não está em vigor. Ele se encerrou. E nós continuamos recebendo esse lixo. E o ônus é todo nosso. A movimentação é nossa, a máquina é nossa, o óleo diesel é nosso, o funcionário é nosso, o passivo é todo nosso. É isso mesmo? E houve alguma colocação por parte da Comissão de Meio Ambiente dessa casa, junto ao Executivo, quanto a isso? Eu acho que cabe o questionamento, né, para a gente dividir essa conta. Eu acho que não é justo nós ficarmos com todo o ônus, né? E além do passivo, obviamente, que fica, né? Paulo aqui, só para dar uma explicação ao nobre vereador. O estudo, que eu entendi, pelo menos, eu acho que foi isso que ele falou, que está sendo feito um estudo para esse aterro ser aprovado, uma prorrogação desse aterro, talvez por mais 10 anos. E somente depois disso aí poderia ser feito um contrato com esses municípios. Até lá a gente paga a conta, está entendido. Muito obrigado, vereador.
Bom, eu gostaria de citar aqui um provérbio que está dentro do contexto, né, do que nós estamos conversando aqui. É um provérbio dos nativos americanos, que diz o seguinte: não herdamos a terra dos nossos ancestrais, emprestamos das nossas crianças. Podia dizer dos nossos filhos, mas seria egoísta. Emprestamos de todas as crianças, de quem virá e que merecer ter um espaço digno, saudável e pleno para viver. Agora, abordando um outro tema, meus amigos, foi uma matéria que eu vi na rede social essa semana, na semana que passou, e me fez repensar até algumas das minhas ações, quando eu colaboro com algumas instituições e alguns órgãos. Essa matéria é citada, eu vou dar o nome, até porque tornou-se pública e não há por que não ler aqui. Ela diz: não somos otários de Didi Mocó. É desse assunto que a matéria trata. Dentro de poucos dias teremos novamente o Criança Esperança. Então leia com atenção e, se entender que deve, repasse aos seus contatos. Carta aberta de Eliane Sinhazik, jornalista e publicitária, para Renato Aragão, o Didi da Rede Globo de televisão. Querido Didi, há alguns meses você vem me escrevendo pedindo uma doação mensal para enfrentar alguns problemas que comprometem o presente e o futuro de muitas crianças brasileiras. Eu não respondi aos seus apelos, apesar de ter gostado do lápis e das etiquetas com o meu nome para colar nas correspondências. Achei que as cartas não deveriam ser endereçadas a mim. Agora, novamente, você me escreve preocupado por eu não ter atendido às suas solicitações. Diante de sua insistência, me senti na obrigação de parar tudo e escrever uma resposta. Não foi por algum motivo que não fiz a doação em dinheiro solicitada por você. São vários os motivos que me levam a não participar de sua campanha altruísta. Se eu quisesse, poderia escrever umas 10 páginas sobre esses motivos. Você diz, em sua última carta, que enquanto eu a estivesse lendo, uma criança estaria perdendo a chance de se desenvolver e aprender pela falta de investimento de sua formação. Didi, não tente me fazer sentir culpada. Essa jogada publicitária eu conheço muito bem. Esse tipo de texto apelativo pode funcionar com muitas pessoas, mas comigo não. Eu não sou a ministra da Educação. Eu não ordeno e nem priorizo as despesas das escolas e nem posso obrigar o filho do vizinho a frequentar as salas de aula. A minha parte eu já venho fazendo desde os 11 anos de idade, quando comecei a trabalhar na roça para ajudar meus pais no sustento da minha família. Trabalhei muito e te garanto, trabalho não mata ninguém. Muito pelo contrário, faz bem. Estudei na escola da zona rural, fiz supletivo. Estudei à distância e muito antes de ser jornalista e publicitária, eu já era uma microempresária. Didi, talvez você não tenha noção do quanto o governo federal tira do nosso suor para manter a saúde, a educação, a segurança e tudo mais o que o povo brasileiro precisa. Os impostos são muito altos, sem falar dos impostos embutidos em cada alimento, em cada produto ou serviço que preciso comprar para o sustento e sobrevivência da minha família. Eu pago pela educação 2 vezes. Pago pela educação na escola pública, através de impostos, e na escola particular mensalmente, porque somente a escola pública não atende com o ensino de qualidade que acredito meus 2 filhos merecem. Não acho louvável recorrer à sociedade para resolver um problema que nem deveria existir, pelo volume de dinheiro arrecadado em nome da educação e de tantos outros programas sociais. O que está acontecendo, meu caro Didi, é que os administradores dessa dinheirama toda não veem a educação como prioridade. Para eles, a educação lhes retira a subserviência e esse fato, por si só, não interessa aos políticos que estão no poder. Por isso, o dinheiro está saindo pelo ralo, estão jogando fora ou aplicando muito mal. Para você ter uma ideia, na minha cidade, cada alimentação de um presidiário custa para os cofres públicos R$ 8,82, enquanto que a merenda de uma criança na escola pública custa 20 centavos. O governo precisa rever suas prioridades. Você não concorda? Você pode ajudar a mudar isso, não acha? Você diz em sua carta que não dá para aceitar que um brasileiro se torne adulto sem compreender um texto simples ou conseguir fazer uma conta de matemática. Concordo com você.
É por isso que sua carta não deveria ser endereçada à minha pessoa. Deveria ser endereçada à presidente da República. Ela é a cara. Ela é quem tem a chave do cofre e a vontade política para aplicar os recursos. Eu e as mais milhares de pessoas só colocamos o dinheiro lá para que ela faça o que for correto e necessário para melhorar a qualidade de vida das pessoas no país, sem nenhum tipo de distinção ou discriminação. Mas não é o que acontece. No último parágrafo da sua carta, você joga, mais uma vez, a responsabilidade para cima de mim, dizendo que as crianças precisam da minha doação e que minha doação faz toda a diferença. Lamento discordar de você, Didi. Com o valor da doação mínima de R$15, eu posso comprar 12 quilos de arroz para alimentar minha família por um mês. Ou posso comprar pão para o café da manhã para 10 dias. Didi, você pode até me chamar de muquirana, não me importo. Mas R$15 eu não vou doar. Minha doação mensal já é muito grande. Se você não sabe, eu faço doações mensais de 27,5% de tudo que eu ganho, através dos impostos que vocês me cobram. Isso significa que o governo leva mais de 1/3 de tudo que eu recebo e posso te garantir que essa grana, se ficasse comigo, seria melhor aplicada na qualidade de vida da minha família. Isso significa que o governo leva mais de 1/3... Você sabia que para pagar os impostos eu tenho que dizer não para quase tudo que meus filhos querem ou precisam? Meu filho de 12 anos quer praticar tênis e eu não posso pagar as aulas que são caras demais para o nosso padrão de vida. Você acha isso justo? Acredito que não. Você é um homem de bom senso e saberá entender os meus motivos para não colaborar com sua campanha para a educação brasileira. Outra coisa, Didi, mande uma carta para a presidente Dilma, pedindo para ela selecionar melhor os ministros e também os professores das escolas públicas. Se escolher quem, de fato, tem vocação para ser ministro e para o ensino. E só escolher quem, de fato, tem vocação para ser ministro e para o ensino. Melhorar os salários daqueles profissionais também funciona, para que eles tomem gosto pela profissão e vistam, de fato, a camisa da educação. Peça para ela também fazer escolas com horário integral, escolas em que as crianças possam, além de ler, escrever e fazer contas, possam desenvolver dons artísticos, esportivos e habilidades profissionais. Dinheiro para isso está sobrando, sim. Diga para ela priorizar a educação e utilizar melhor esses recursos. Bem, você assina suas cartas, com o pomposo título de embaixador especial da Unicef para crianças brasileiras. E eu vou me despedindo, assinando Eliane Sinhazic, mantenedora principal dos 2 filhos que pari. Não me mande outra carta pedindo dinheiro. Se você mandar, seria obrigada a ser mal educada. Vou rasgá-las antes de abrir. Aos otários que doaram para o Criança Esperança, fiquem sabendo, as organizações Globo entregam todo o dinheiro arrecadado à Unicef e recebem um recibo no valor para a dedução do seu imposto de renda. Para vocês, a Rede Globo anuncia, essa doação não poderá ser deduzida do seu imposto de renda, porque é ela quem o faz. Dinheiro da CPMF que pagamos durante 11 anos melhorou alguma coisa a educação e a saúde durante esses anos? Brasileiros patriotas, divulguem essa revolta. Isso deveria chegar a Brasília, não acham? Eu fiz um comentário em cima, eu disse o seguinte, argumentos fortes e embasados na nossa dura e covarde realidade política e social. Nosso grande sócio explorador, o governo, muito pouco ou quase nada realiza em prol da sociedade. Nosso sócio, na receita, nada mais é do que um explorador. Então, amigos, eu li a carta dessa senhora, que se mostra aqui extremamente indignada. Não vou dizer que concordo 100% em gênero, número e grau, mas eu entendo bem a revolta dela e o porquê dela ter se dirigido, né, publicamente, ter publicado isso em rede social, né, ao Didi Mocó, porque realmente é um absurdo. Nós já pagamos e pagamos demais, demais. Os impostos, os tributos que nós pagamos são muito altos. E eles oferecem condições, sim, para que a gente tenha uma administração digna, séria, decente, que possibilite uma vida melhor para os nossos cidadãos. Os impostos, vereador Russo, são muito altos. A reciclagem é feita. Nós, por exemplo, fizemos uma sociedade, uma parceria com uma empresa do Paraná,
para nós reciclarmos as garrafas PET que o senhor citou aqui. A cada 80 garrafas PET recicladas, nós conseguimos fabricar 1 metro quadrado de placa para sinalização viária. Placa em chapa de PET reciclado, com 1,5 de espessura. Porém, não houve e não há nenhum incentivo por parte do governo para diminuir os custos dos tributos sobre esses produtos, dos impostos sobre esses produtos, o que os torna inviáveis no mercado. O preço praticado no alumínio, no aço, o PET fica acima e muito próximo do alumínio. Nós temos já toda uma indústria montada para fornecer o aço e alumínio. Por que nós vamos nos aventurar na confecção de chapas de PET se nós não temos um incentivo? É lixo retirado do rio, é reciclagem, é recuperação, reaproveitamento de energia. Esse é o propósito. Mas o próprio governo não incentiva, não estimula. Então, por esse motivo, muitos desses processos não vão adiante. Nós temos aqui o nosso caso, nós não temos aqui uma coleta seletiva, mas também não temos aqui um grupo de catadores que poderia ser preparado, um grupo poderia ser constituído pelo próprio executivo, através de uma facilitação para a formação de uma cooperativa e tal. Nós não temos. Não é a minha área, eu não sou especialista na área. Se eu me estender muito, talvez fale um monte de bobagem aqui. Mas existe em vários municípios. Será que aqui nós não podemos ter? Obrigado, senhores. Com a palavra o vereador Alzimiro. Bom, companheiros, na mesma linha que o Charles falou aqui, a carga tributária realmente paga pela população brasileira de modo geral é um absurdo. A gente paga os salários um pouquinho acima, 27,5% de imposto de renda. Na conta de energia, na conta de telefone, qualquer um que quiser pode puxar aí que vocês vão ver. Inclusive, na conta de energia está discriminado cada valor que você paga daqueles encargos ali. De ICMS é 29%. E da de telefone também, quem quiser pode tirar aí, 29%. Isso é realmente um absurdo. E uma das coisas que eu observo, eu que costumo trabalhar dentro de uma linha de querer ser correto, com nossos órgãos de tributaristas aí, que um deles é a Receita Federal, a gente paga muito caro, porque eu tenho filhos no colégio em que ele me dá o direito de abater apenas, por cada filho, na faculdade, R$ 3.230. Por cada filho, a minha esposa, R$ 2.063. Gostaria que alguém me mostrasse a mágica, como é que você faz para manter um filho durante o ano todinho, com todas as despesas, com apenas R$ 2.063. Como é que você paga na faculdade? Eu pago lá da minha filha, R$ 8.000 ao ano, e na hora de deduzir do imposto de renda, é 3.200 e poucos. Então, isso é um absurdo, não se corrigir a tabela do imposto, não se corrigir. Eu acho que a gente teria que abater pelo que eu paguei, assim como é feito nas despesas médicas. E eles não fazem isso. Então, isso é um dos absurdos que a gente tem observado. Amanhã, até eu reforço isso aqui, que eu vou trazer algumas notinhas que eu peguei de mercado, para a gente ver no ramo até dos alimentos, como é caro os tributos, que hoje tem uma lei já que foi aprovada, que em todo mercado que você comprar tem que vir no cupom ali a discriminação dos tributos que você pagou. Então, eu tenho algumas notinhas que guardei lá, que são coisas realmente estarrecedoras. Voltando aqui na parte do meio ambiente, o aterro sanitário nosso, ele foi licenciado, só que a licença, ela é válida por 10 anos. Aí, completou os 10 anos, você tem que tirar uma nova licença. É igual o automóvel lá com o IPVA da gente. Tem que renovar a licença todo ano. E até falando do automóvel, vamos logo emendar aqui. O catalisador de um carro, aquela peça que vem com uma cerâmica dentro, alguns carros aí estão em torno de R$2.000, uma peça desse tamanho. É uma cerâmica que coloca ali dentro, que ela filtra o combustível fóssil, ele tem um dióxido de carbono gigante. E isso prejudica. Em São Paulo hoje, se não fosse isso, a injeção eletrônica e mais o catalisador, São Paulo hoje ninguém conseguiria andar se não fosse com máscara. Então hoje, o catalisador de um carro, ele elimina 90% da poluição que sai ali na descarga dos automóveis. Modificou-se o óleo, tem o
S50 aí, o Russo conhece bem, que ele é da Dutra lá. O nosso combustível hoje, a gente tem um combustível, o etanol, que é misturado à gasolina, que agora vai aumentar a quantidade da mistura na gasolina, vai botar mais álcool na gasolina. Foi uma invenção brasileira que eu acho que vai salvar o mundo aí, a produção do combustível da cana. E a gente tem observado que o mundo caminha num sentido que é o problema seríssimo hoje, como é que nós vamos fazer com esse... a gente já fez um levantamento, em alguns casos a gente produz por habitante de 1 a 1,3 kg por dia de lixo. É o grande número de descartáveis. Hoje tem os celulares, as nossas embalagens aí de plástico. A CSN, só para a gente ter uma ideia, vamos começar a lembrar aqui. A CSN, até pouco tempo atrás, ela produzia, por dia, 43 toneladas de poluente jogada no ar por dia em cada 24 horas. Essa companhia aqui, pertinho da gente ali, CSN, qualquer um que vai lá, estende uma roupa, um negócio qualquer, via no outro dia como é que está a situação. Próximo ali da usina, daquela parte da cearia ali, dos alto-fornos da CSN. Lá você tem alto-forno 1, 2 e 3. É onde realmente coloca o minério para fazer o ferro-gusa. E ela, além disso, poluía demais a parte do nosso rio Paraíba do Sul. Multas e multas, agora há poucos dias ela recebeu uma multa pesada lá, porque são obrigados a investir em filtros e tem que investir também no tratamento dos seus resíduos industriais. Ali está vendo a Ambev ali, está lá aquela estação de tratamento, logo ali na entrada dela tem uma estação de tratamento do resíduo industrial. Então isso é obrigatório hoje, qualquer empresa que vai licenciar, ter uma estação para tratamento dos resíduos que ela produz. Então isso é obrigatório hoje pela legislação. Então a CSN causou passivos ambientais. Vocês imaginem, por exemplo, grande parte dos trabalhadores da CSN, ele conseguia trabalhar de 10 a 15 anos, aqueles que trabalhavam na cearia, porque tinha um gás que sai da produção na hora que tem o coque do minério, que causava leucopenia em diversos trabalhadores, e eram centenas de trabalhadores. Ia para o NPS, logo depois morria, ficava a família dele. Então isso aí era um número de mortes elevadíssimo, e eles não conseguiram ainda produzir alguma coisa que substitua o ser humano nessas tarefas que tem diariamente na CSN. Então a CSN enriqueceu Volta Redonda, mas também trouxe problemas passivos gigantescos, principalmente na área ambiental. Companhia Siderúrgica Nacional, hoje é uma empresa privada, tem lá investimentos pesados nessa área ambiental. E a gente hoje, aqui próximo a gente tem um problema da Papel Piraí, fez também uma estação para tratamento de resíduos lá, uma hora poderíamos fazer uma visita lá, investiram pesado também a Schweitz, e ela produziu o que? Era o papel do cigarro, a Souza Cruz, que era uma empresa, a maior indústria de tabaco, uma das maiores do mundo. Fez uma campanha pesada, o cigarro hoje realmente caiu as vendas, uma coisa fabulosa, e o câncer de pulmão, 90% dele é oriundo do tabaco, do cigarro. Isso aí está provado cientificamente no mundo inteiro. As empresas de Fórmula 1, as escuderias, hoje foi proibido. Está proibido daqui uns dias a propaganda do cigarro no Brasil. E a gente viu agora, eu vi no Globo Rural de domingo agora, as pessoas que coletam fumo, ele pega a nicotina através do orvalho da folha do fumo na hora que ele está colhendo. Contamina milhares e milhares de produtores na região sul principalmente. Então vocês observem, por exemplo, os passivos que tem aí no nosso país, essa parte que a gente tem que investir nessa parte da reciclagem, para a gente provar que o ambiente, a gente vai deixar um futuro para nossas crianças melhor. Quanto ao problema lá da Rede Globo, eu vejo a Rede Globo hoje um mal terrível, seja na política, seja com essas novelas terríveis que ela bota aí, que só causa alienação numa população imensa. Essa Rede Globo tem um poder excessivo e realmente um dos males do Criança Esperança é pegar a doação que eu faço, você faz, todos nós fazemos, e pegar um recibo para ela. Quem tem os incentivos lá e que parece que ela é boazinha, é a Rede Globo de televisão. Com essas novelas terríveis aí, com todos os casos que vocês vê. É pai, é mãe, aqueles triângulos malucos, é relação homossexual a todo momento. A novela que terminou tinha um caso de homossexualismo, mas quem entrou também tem um caso de homossexualismo, só que agora é do lado feminino. Então eu acho que ela causa um mau exemplo nesse país terrível. Essa campanha realmente da Criança Esperança
é o problema seríssimo que eu tinha já em sentido dentro da gente, é assim, faço a doação, mas quem ganha o incentivo é a Rede Globo e Televisão, o império maior de comunicação desse mundo. Hoje as comunicações, quem detém o poder de comunicação domina o mundo. A gente viu esse Eduardo Snowden ontem falando do poder que tem a espionagem do poder americano, espionando o mundo inteiro. Ligações telefônicas, internet, tudo que vocês imaginam, os caras estão filtrando para eles. Petrobras, tudo que a gente pode imaginar, Dilma Rousseff, a Angela Merkel, a Bachelet do Chile, todo mundo está lá com os dados bem claros lá para quem quiser espionar, para quem quiser ver. O Império Americano com essa potência gigantesca também, uma potência bélica fora dos limites, e um homem hoje que, inclusive, a vida dele corre risco. Ele está dizendo que quer vir para o Brasil, eu acho que é um risco maior que a gente pode imaginar. Lá na Rússia, eu acho que ele está mais bem seguro do que ele se viesse ter asilo político aqui no Brasil. Então, pelo que a gente tem observado, gente, não é fácil. O poder que tem essas organizações. Ontem eu li uma reportagem até tocando sobre criança, são na revista Veja essa semana, a fábrica de brinquedos da Estrela, para poder competir com o mercado chinês, ela montou uma fábrica na China. O que ela fez? Não posso que meu inimigo se alie a ele. Ela pegou, abriu uma fábrica lá na China para produzir aqueles brinquedos, para poder estar no mercado igual está os brinquedos chineses, que realmente é um monopólio hoje. Qualquer camelódromo que você vai, aquele monte de brinquedos dos chineses. O que é isso? É a legislação pesada demais, a carga tributária, e aí vai lá na China e começa a produzir brinquedos na China. A fábrica da Estrela está ressurgindo das cinzas, que ela praticamente faliu. Por quê? Ela vai fabricar brinquedo lá na China para poder competir com o próprio mercado chinês. Vocês veem a que ponto chega, às vezes, alguma saída dentro da situação do capitalismo mundial. Isso tudo a gente tem notado, traz um revés enorme, traz algumas situações de a gente ficar um pouco desanimado com o nosso país. A carga tributária é muito alta, o ensino na educação muito ruim, a gente vê a nossa educação, é avaliado pelo organismo internacional, é um ensino de baixo nível, a gente vê a nossa saúde, como tem sido maltratado. O nosso hospital regional, passei lá, ainda aquelas obras estão roçando lá agora, tomara que recomece aquilo. Então a gente vê o investimento. Eu trabalhei na Baixada Fluminense, gente, vocês têm que imaginar como é difícil a gente tratar de um ser humano naquela Baixada Fluminense. Não tem hospital em lugar nenhum. Eles correm para o Rio de Janeiro, ou vai para Saracuruna, que é um dos únicos que ainda funciona. O Hospital da Posse está lá mostrando, toda hora ele está com dificuldade até de operacionalizar o dia a dia daquele Hospital da Posse ali em Nova Iguaçu. O Hospital de Bom Sucesso caindo aos pedaços, obras, aquele outro que tem no Grajaú, lá, um hospital federal também, caindo aos pedaços. Esse dia mostrou na Rede Globo Televisão aí o problema seríssimo daqueles pacientes passando dentro daqueles corredores com obras e tudo mais. Então a gente vê que realmente nossos impostos, eu sou uma pessoa que tem hora que causa uma certa revolta na gente. Eu sempre fui muito correto e eu, por ser um trabalhador, meu imposto é retido na fonte. Às vezes, quando a gente soma uma fonte ou mais a outra que eu tenho aqui na vereança, eu tenho que botar mais algum dinheiro. O que fica retido ainda não é o suficiente. Mas eu tenho observado, por exemplo, passei por um momento, em 86, que foi aquele governo do Sarney, eu paguei 30% do valor de um carro como imposto compulsório. O que eu vi o país melhorar com aquele 30% que tiraram, que até hoje eu não sei onde o dinheiro foi parar. Depois eles botaram o compulsório em cima dos combustíveis. Toda vez que você abastecia o carro, ficava uma parte a mais. Em cada litro de combustível nós pagamos 55% de imposto. Cada litro de combustível, 55%. Aí o que acontece? Também o dinheiro do combustível o imposto compulsório do combustível também desapareceu. O nosso CPMF, a gente não viu melhora nenhuma dentro da área de saúde. Então, realmente, a gente tem um saco sem fundo, que é o nosso Tesouro Nacional, com arrecadação altíssima de imposto, e a gente não vê o resultado. Os nossos empresários, por exemplo, pagam essa carga violenta, é uma carga muito pesada. Todo empresário, eu costumo dizer, que o empresário que vai trabalhar de maneira honesta, de maneira correta, geralmente ele é fadado a um insucesso, a ter uma falência, porque a carga tributária nesse país é caríssima. E o que a gente observa, por exemplo, todas as obras são, às vezes, superfaturadas. A nossa parte de
precisa investir pesado na educação, não se olha com bons olhos essa parte da educação. A gente vê a parte ambiental, passivos, toda hora, a gente está vendo aí a situação que eu até me penalizo um pouco, porque eu sou empregado da Companhia Estadual de Água e Esgoto, a despoluição da Baía de Guanabara, a gente viu que não avançou nada, está toda hora as reportagens mostrando, problema seríssimo de falta d'água nesse estado quase inteiro, aí, principalmente a Baixada Fluminense. Então a gente tem notado realmente que precisa esse país avançar, precisa o retorno desses impostos ser mais colocado nas classes mais humildes. Hoje a gente tem visto que os nossos impostos, infelizmente, são canalizados por uma série de coisas ilícitas e não para o bem-estar da população. Por isso é que às vezes tem hora que nos revolta. Gostaria muito de ficar aqui hoje tecendo uma série de vantagens, porque de pagar algum imposto. Porque a gente via que aquilo está indo para uma determinada classe social, está indo para a saúde, está indo para a educação, está indo para o saneamento básico. Infelizmente, a gente não vê isso. Então, a gente paga, fica o tempo todo colocando a nossa contestação com essa carga tão pesada, porque, infelizmente, o dinheiro não é revertido para aquilo que realmente interessa às camadas sociais, à grande massa de pessoas que tem dentro desse país. E a gente tem que estar toda hora realmente cobrando lá dos nossos parlamentares que estão no Congresso Nacional essa tal reforma tributária, para que a gente tenha realmente essa readequação de toda essa distribuição da grande carga tributária que cai nos nossos ombros. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Darley. Posso fazer uso da palavra aqui, meu presidente? Perfeitamente, vereador. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas. Resolvi fazer uso da palavra porque hoje aqui se tratou de um tema muito importante, um tema que me chamou a atenção, que foi falado muito aqui de várias coisas, mas principalmente do meio ambiente e principalmente do lixo. Realmente vale a pena cada um de nós refletir e nos esforçar para que nós façamos, entendeu? Um trabalho educativo junto ao governo, no município, nos bairros, nos distritos. Sábado foi muito debatido no programa da Rádio Rosal a respeito disso aí. Nós precisamos conscientizar de que nós levamos o lixo para dentro da nossa casa. Se nós compramos papel higiênico, nós estamos levando lixo para dentro de casa. O pó de café, nós levamos lixo para dentro de casa. O arroz, leva lixo para dentro de casa. A carta que chega para nós, nossas correspondências em casa, é lixo que está chegando na nossa casa, porque nós levamos para dentro de casa. Então, nós precisamos saber de que forma nós vamos botar esse lixo para fora. O gari, nós vamos estar ajudando muito o gari, nós saber de que forma nós vamos botar esse lixo para ser recolhido. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de aguardar o caminhão na rua Nossa Senhora da Conceição, em Rosal, parado, recolhendo lixo, o gari catando lixo, porque o lixo foi colocado no chão e o cachorro veio e rasgou tudo. E ali o gari, até pelo caminhão, está andando, ele não tem como fazer aquela limpeza de catar grão por grão. Ali ficou um pouquinho de arroz, ali eu vi lá, ficou uma banda de limão, ficou ali um osso de galinha, eu vi lá hoje, entendeu? Então, realmente, nós precisamos fazer uma campanha educativa forte nisso aí, é uma coisa importante, nós precisamos conscientizar de que o lixo realmente é um problema muito grande no planeta, e nós temos que cuidar da nossa casa, nós precisamos ajudar o executivo precisa se atentar para isso, a Secretaria de Meio Ambiente principalmente, de criar uma equipe, que isso custe alguma coisa, mas vai ser retribuída à população em qualidade de vida, de que faça um trabalho de ir de casa em casa, chamando a dona de casa e explicar de que forma deve ser colocado o lixo para ser recolhido. Isso é muito importante e é uma coisa que nós precisamos cada dia melhorar para que nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. Obrigado, presidente. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, colocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 3 de junho, do corrente ano, na hora regimental.